El tema que yo elegí para hoy la noche es Elena de White y el mundo contemporáneo. Y nosotros vivimos en un mundo real y me gustaría empezar nuestras consideraciones con una pregunta. Tomando en cuenta los últimos 200 años, ¿nuestro mundo hoy está mejor o peor que entonces? ¿Cuántos de ustedes creen que nuestro mundo hoy es mejor do que há 200 años? Nadie. Yo estoy de acuerdo contigo, Dr. Castillo. ¿Cuántos de ustedes creen que el mundo hoy está peor? Y algunos dan la impresión que no tengan ninguna opinión. Si tú me dices que el mundo está mejor, te digo que está peor. Si me dices que está peor, te digo que está mejor. Todo depende de la perspectiva que tú tienes. Por ejemplo, cuando mis bisabuelos salieron del norte de Alemania, del puerto de Hamburgo para el sur de Brasil, el viaje de una de mis bisabuelas tomó 14 semanas. Não tenían nada más que comer en el navio excepto frijoles blancos. E por el resto de la vida não pudo más comer frijoles porque comeu em demasia, era a única forma de sobreviver. Hoy tu haces el mismo período em 14 horas em um vuelo normal. Alguns dizem que naquele entonces era melhor morrer tranquilito em la casa do que envenenado por um médico em um hospital. Então, muitas coisas caminham melhor. Se eu quero falar com minha senhora agora mesmo com ela FaceTime, posso fazer neste minuto. Nuestros misioneros iam para o campo missioneiro quando a carta de la senhora chegava, ele já estava em outra direção. Então, muita coisa ha mejorado. Pero en el sentido moral e espiritual dá a impressão que as coisas não estão melhores. Aqui nós temos 2 livros em la pantalla. O primeiro se titula The Good Old Days, They Were Terrible. É um dos livros mais interessantes que eu já li sobre como era a vida em la mitad del siglo XIX em Nova York. Terrible. El outro é o declínio. Então, houve progresso tecnológico de las comunicações e tudo, pero en el sentido moral e espiritual dá a impressão que o ser humano não está melhor. Eu não creio que jamás na história os psicólogos e psiquiatras tiveram tanto trabalho como hoje. Agora, por el desarrollo de la cultura ocidental, e nós não temos muito tempo, pero só um pequeno repasso, nós creemos que ou por lo menos, eu creio que estamos de acordo que a cultura ocidental começou com Grécia, e este foi o período antropocêntrico, onde os deuses tinham paixões humanas e a cultura era natural, sob a influência das conquistas de Alejandro Magno. Depois vino a pseudo-conversão de Constantino. E o ênfase volveu a ser sobrenatural teocêntrica. Com a Revolução Francesa, começou o domínio da razão humana. E a cultura volveu a ser natural, antropocêntrica, centrado no ser humano. Por supuesto, se poderia falar muito sobre isto, pero poucas coisas ha cambiado tanto a história do mundo mais recente do que a guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã, eles não estavam preparados para esta guerra. Foi realmente uma surpresa. E então, muitos de la nueva generación chegaram à conclusão de la ironia de la cultura ocidental.
não que passou comigo, pero muitos racionavam assim. Mira, em la Primeira Guerra Mundial, meu abuelo foi à guerra e morreu. Agora, na Segunda Guerra Mundial, meu papá. E agora querem que eu vá à guerra também para ter o mesmo destino? Não. Por favor, haga amor, não haga guerra. E então houve, por supuesto que houve também a revolução sexual, pero a revolução sexual normalmente se põe no início do século XX. Ali houve a contracultura. E então, há uma música, está disponível, é traduzida o original é italiano, que habla que havia um chico como eu que lhe gostava los Rolling Stones e outros mais, pero agora seu instrumento não toca mais, só o instrumento que, sua guitarra não toca mais, só o instrumento que toca sempre a mesma nota, ratatatá, tatá, ratatatá, tatá, as armas. Então, esta música popular, ela reflete exatamente o momento histórico que se viveu então. E dali por adelante, as pessoas não mais são racionais. É mais o gosto, a intuição. Muitas pessoas volveram-se ao misticismo oriental, de Egipto e outras coisas mais, para alienar o vazio existencial que tinham. Por lo tanto, o mundo cambiou, volveu ao sobrenatural, por supuesto, pero não teocêntrico, centrado em Deus, pero místico. O misticismo tomou conta do mundo. Por lo tanto, o mundo hoje é distinto do que já foi. E te pergunto, o mundo hoje é pós-moderno? É moderno o que é? É tudo. Ele é pós-moderno, é moderno e é fundamentalista. Então, hoje estamos vivendo em uma verdadeira ensalada de frutas ideológicas e filosóficas. É uma grande confusão que temos. Agora, temos algumas citas, e nossa reflexão, por lo menos temos texto que eu creio que é fundamental, é o texto de Romanos, que já foi lido ao início, pero vamos volver a ele. Não os conformeis com este siglo. Interessante que há uma tradução da Bíblia, não sei se la tienen em espanhol, pero por lo menos em inglês, o mensaje, ou the message, habla, e não os conformeis com a cultura del mundo, a cultura hoje, sino transformarnos por meio da renovação de vuestro entendimento, para que comproveis qual é a buena voluntade de Deus, agradável e perfeita. Em outras palavras, o apelo do apóstolo Pablo é que nós não podemos ser vítimas de nossa cultura. Pero temos que transformar a cultura, empezando por nós mesmos, ou seja, cambiando nossa forma de pensar. E eu creio que isto é ponto muito importante. Em minha opinião personal, eu creio que nenhum tema é mais difícil do que o relacionamento, ou a relação, del cristiano com a cultura. Nós temos a tendência de sermos vítimas da cultura ou somos anticultura, antagônicos à cultura. Pero nós temos, o pueblo de Deus, sempre, ao largo de los siglos e de los milênios, sempre tuvo dificuldade em relação com a cultura. Agora, se nós temos que ser agentes transformadores de la cultura, eu creio que Helena de White nos ajuda muito neste sentido de como nos relacionarmos com a cultura. Por lo tanto, nós vamos falar pouquinho agora sobre Helena de White,
como uma evaluadora crítica de nossa cultura. Em outras palavras, qual é o aporte que Helena de White dá para nós seguirmos o conselho que o apóstolo Pablo nos dá aqui, de não sermos vítimas de nossa cultura, ou del siglo, ou del mundo em lo qual vivimos? Mira, eu vou subrayar solo alguns exemplos aqui, e vocês poderiam agregar quantidade de outros mais. E por que isto? Algumas pessoas têm a tentação de dizer, mira, Helena de White foi muito buena para sua época, mais de 100 anos en el passado, pero não tem muito a aportar para nós hoje. Te digo uma coisa, se tu lees os escritos de Helena de White, eu tenho a impressão que foram publicados ayer. Mais atualizados que te puedes imaginar. Um exemplo, o primeiro, lo que chamo de la muerte de la razón. E tu sabes que muitos de los historiadores reconocen el año 1968 como el año de transición. En este año, Robert Kennedy foi muerto, Martin Luther King Jr., hubo la revuelta o la revolución de los estudiantes en París, hubo como si fuera una conmoción social alrededor del mundo. Mira o que Helena de White nos diz aqui, en esta cita que está en la pantalla. E temos uma extensão de la voz profética de Helena de White que vai ler para nós outros as citas. A oscuridade está no micrófono. Oh. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Muchísimos ponen en duda la veracidad y la verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios. Y lo que debieses darse por sentados está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. ¿No da la impresión que Helena de White escreveu essa cita hoje? Ela diz ali que tudo está lleno de misticismo e nada é claro. Não é esta uma característica do mundo em qual vivimos hoje? Outro exemplo é o que eu chamo de demonização da cultura popular. Aqui tu tienes, abaixo tu tienes a fotografia de Hydesville, onde surgiu o espiritismo moderno. Quando surgiu com os golpes misteriosos ali de las hermanas Fox em la casa, e essa era a ubicação de la casa. Isto é museu, pero não é o lugar. É o lugar onde a casa estava, pero não é a casa mesma. Pero naquele entonces, Helena de White diz que aquilo era o início do espiritismo moderno que haveria de llenar o mundo. Depois, as chicas, ou seja, as hermanas Fox, lo negaram e disseram não, foi só um jogo que nós outros hicimos ali, não foi real. E Helena de White quedou em dificuldade porque os críticos disseram, mira, ela identificou como espiritismo e as mesmas hermanas lo negam. Como queda a coisa? Depois as hermanas disseram, não, se isso ocorreu, é que por la pressão social nós lo negamos. Pero é interessante, eu puse a imagem de um trem aqui, de alta velocidade, por uma razão, porque Helena de White identificou naquele entonces que o espiritismo ao redor do mundo
haveria de crescer como se fuera um trem em la velocidade del relâmpago, de la luz. Eu tive uma vez o privilégio de andar em um trem desses em Japão, pero o trem em el qual eu fui solo foi a 250 km por hora porque tinha paros. O direto são 300 km por hora. Imagínate. Pero miro que Helena de White falou então em quanto ao espiritismo. Vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba un mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Me respondió: es Satanás, disfrazado del ángel de luz, ha cautivado al mundo. Mira, aquilo era o início do espiritismo, e se tu fores ali a Hydesville, estado de Nova York, não sei se vocês podem ver, ao fundo da casa, não está muito clarito ali, tu tienes uma pequena piedra blanca no fundamento da casa. Ali é um reconhecimento da sociedade espírita mundial como o início do espiritismo moderno. E a história do centenário do espiritismo moderno também lo reconhece. Então, muitos de los espíritas são mais honestos do que alguns de los críticos de Helena de White que falam sem conhecimento de los hechos. E Helena de White escreveu isso no ano 1858. Hoje, se tu vas mirar, dificilmente vas encontrar uma película, um filme, um jogo para niños eletrônicos que não tenha o espiritismo involucrado ou o misticismo. E o que me dizes de la cultura de la competição? Tu sabes que eu sou melhor que tu? E tu podes dizer que tu eres melhor do que eu. E nós estamos em competição. Uma vez depois de um jogo de la Copa América, há tempo, minha niña maior me perguntou: por que quando empieza o jogo todos estão contentos? E quando termina, uns estão contentos e felizes e outros estão chasqueados? Porque esta é a cultura da competição. Para que eu pueda subir, tenho que te poner abaixo. E para que tu subas, também tens que fazer como se fuéramos, se as pessoas forem escalones de uma escalera. Agora, mira uma coisa, o que Helena de White nos diz sobre isto? En semejante momento, ¿cuál es la tendencia de la educación que se da? La complacencia del yo. Gran parte de la educación que se da es una perversión del arte pedagógico. En el plan de vida de Dios hay un lugar para ser humano. Cada uno debe perfeccionar hasta lo sumo sus talentos y la fidelidad con lo que lo haga, sean estos pocos o muchos. Le da derecho a recibir honor. En el plan de Dios no tiene cabida la rivalidad egoísta. Los que se miden entre sí y se comparan los unos con los otros no son juiciosos, pero ¿cuánto discrepa con ellos la mayor parte de la educación que ahora se da? Desde los primeros años de la vida del niño, estimula la emulación y la rivalidad, fomenta el egoísmo, raíz de todo mal. Não é isso praticamente? Nosso mundo não é competitivo por natureza? Esse não é o ideal de Deus. ¿Te acuerdas? O texto que temos ali da Bíblia, em Marcos 10, é quando Jesus perguntou a los discípulos: o que vocês estavam falando? E então ele disse: mira, en el mundo é assim, quem é o maior ou o melhor, pero entre vosotros não vai ser assim. Então, em outras palavras, o
padrón del mundo no es el padrón cristiano. ¿Y qué me dices de las celebridades y de los héroes humanos? Hay como si fuera una veneración de personas. Tú eres el más importante, tú eres esto. Y entonces nuestro mundo, y hasta dentro de la iglesia, se necesita de héroes. E o que Helena de White diz sobre isto? No se debe exaltar a seres humanos como grandes y maravillosos. Es a Dios a quien se debe magnificar. Así dijo Jehová. Sí, si tú tienes éxito, alabado sea el Señor. El problema cuando yo trago el éxito para mí mismo. Yo sospechaba que yo era bueno. Ahora se me fue toda la duda. Yo soy bueno mismo. No es así. Es Dios. Si tú tienes éxito, alabado sea el Señor, pero que el éxito quede como una forma de alabanza a Dios y no como si tú fueres un semidios. Adelante con el texto de Jeremías. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Es un problema ser rico? No. ¿Ser sabio? Tampoco. ¿Y tener fuerza? También. El problema es si tú te quedas con eso para una forma de autoalabanza y no al Señor. ¿Y o que me dices de la adicción a la moda? Esse é um problema em outras regiões do mundo, não aqui. Por lo tanto, eu estou falando um linguagem estrangeiro. Há outros lugares do mundo onde as pessoas, quando vão a uma boda, ou vão a um matrimônio, ou a la graduação em outras instituições, não aqui, a pessoa muitas vezes não tem nem o que comer. Pero toda a plata viene para o vestido, para a roupa e tudo. E o problema é que nós não temos uma Adventist Fashion Week, onde eu posso mostrar toda a boa roupa que eu tenho. Então, tenho que aproveitar as oportunidades que tenho e quizás hasta mesmo a graduação ou tudo, ou o sábado. E então tenho que... Eu percebi algumas pessoas que até deixam aqui a marca dela para dizer, mira, que impressionante. Bueno, se eu puedo abrir um pouquinho, quizás dá para ver também. Muitas vezes tu pagas solo por el rótulo, quantidade de vezes mais, não tomando em conta a qualidade. Mira o que Helena de White diz sobre isto para nossa geração hoje e amanhã e sempre. La moda rige el mundo y es un arma tiránica que con frecuencia obliga a sus adeptos a someterse a los mayores inconvenientes e incomodidades. La moda impone tributos sin razón y cobra sin misericordia. Tiene un poder fascinador y está siempre lista para criticar y para ridicularizar a los pobres si no siguen en su estela a cualquier costo, aún con el sacrificio de la vida misma. Satanás se regocija de que sus designios tengan tanto éxito. La muerte se ríe del celo y ciego de la insensatez destructora de la salud de aquellos que adoran ante el altar de la moda. Imagínate, adorar ante el altar de la moda. ¿Y o que te parece de la generación de la cibercultura? Que tienen
ojos grandes e cerebro achicado, que les gusta mirar, ver las cosas, pero não pensar. Satanás trabaja laboriosamente con el fin de lograr su propósito de que los hombres no tengan tiempo para meditar. Satanás los mantiene ocupados en la búsqueda de la alegría y del placer. Satanás está trabajando con todo su arte y encantos para mantener a los hombres marchando a ciegas. El mundo entero parece empeñado en la marcha de la muerte. ¿Cuál sería la estrategia del diablo de los últimos días? Tomar cuenta de nuestro, está subrayado ali, tomar cuenta de nuestro tiempo. Es exactamente. En nuestra casa, quando eu era um niño, nós teníamos a cultura del trabalho. Então, chegava ao final do dia, o papai dizia: hijo, o que hiciste hoje? E eu quedava contento em dar um informe: papá, eu hice isto, limpei aquilo, aquele outro, e además do que mamá me pediu, eu agreguei mais esse trabalho e aquele outro. Pero dá a impressão que em outros lugares do mundo, não aqui, a generação do amor ao trabalho se está reemplazando por a generação do amor à la distracção, a diversión. Entonces, da la impresión en la casa, el celular, el iPhone, el iPad, la computadora llenan el tiempo. Y cuando alguien dice: mira, hijo, tú podrías venir aquí a lavar los cubiertos o alguna cosa, arreglar la mesa, pero ¿por qué ese castigo? Dá a impressão que o trabalho é um castigo. E a comunicação com as redes sociais é o plano de la vida. Helena de White diz que a estratégia do diabo nos últimos dias seria tomar conta de nosso tempo com búsqueda de o que mesmo? Placer. É isso que estamos mirando hoje. E um último ponto aqui, a degradação político-social do mundo. Nós estamos em uma grande crise política no mundo. Eu estava falando com alguns, quizás o doutor Castilho tome em sério minha sugerência. ¿Por que não começar uma nova carreira titulada Honestidade Política? Eu creio que é uma grande necessidade. Eu não estou falando aqui, mas há lugares do mundo que estamos em uma desgraça. Não se sabe que solução ter. Agora, mira o que Helena de White, há uma palavrita também para isto. Caminar por el mundo como un hombre puro, de principios morales incontaminados, llevando los principios sagrados de la verdad en el corazón, con su influencia vista en los actos de su vida, vivir sin ser contaminado por la bajeza, la falsedad y la deshonestidad de un mundo que pronto ha de ser purificado de su condición moral por los fuegos de la justicia retributiva del Dios. Eso es un hombre cuyo registro se inmortaliza en el cielo. Es ser honrado entre los ángeles puros que se consideran y aprecian la dignidad moral. Esto es lo que significa ser un hombre de Dios. Mira, nós necessitamos desta característica no mundo. Se esta cita era aplicável na época em que Helena de White la escreveu, todavia mais hoje. Outra vez o texto com o qual empezamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Em conclusão, me gostaria de dizer que eu creio que Ellen G. White tem mais que aportar a nosso mundo hoje do que muitos reconhecem. Seria uma pérdida nós outros não tomarmos em conta esses conselhos tão aplicáveis a nossa realidade hoje. E uma das citas mais importantes da Bíblia sobre esse ponto. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. E se tu queres saber o que significa isto, dê uma mirada a este pensamento. El barco fue hecho para el mar y no para la tierra seca, pero el barco solo está seguro en el mar, mientras que el mar no está adentro de él. El cristiano foi hecho para vivir en el mundo, sem ser del mundo. E que Deus dê uma bendição a cada um de nós outros para que tenhamos esta característica.